Nós temos uma peregrinação terrena que não é fácil, é difícil, é complexo. É complexo para a gente entender, mas a gente tem que continuar sabendo que essa estrada termina sempre lá na eternidade. A Bíblia diz, lá no capítulo 8 de Romanos, que o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ali nós temos uma declaração explícita que o Espírito que habita em nós mostra no nosso dia a dia a nossa filiação a Deus. O livro de Tiago, lá no primeiro capítulo, ainda no versículo 17, ele diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode haver variação ou sombra de mudança. Então a gente sabe que toda obra, desde a criação até a salvação e o que se opera até hoje, tem sido obra da Trindade. E o Espírito Santo sempre está no finalmente de toda a obra. Vamos dizer, é o complemento de toda a obra de Deus. Quer dizer, ele foi associado à obra da criação, ele foi o agente vivificante, ele foi aquele que deu vida à terra, que deu vida aos animais, que deu vida ao homem especificamente. É ele que reflete os frutos da divindade. Hoje, Deus está nos falando através da sua palavra. É lógico que ele fala pela sua palavra, né? O Cristo, que é o conteúdo de toda a palavra de Deus, se a gente pudesse dar um tema geral para a Bíblia, diria, o tema da Bíblia é Cristo. Então, ele é o tema da Bíblia e ele, através de toda a Bíblia, é mostrado o Cristo que viria, o Cristo que já veio e o Cristo que ainda virá. Então, a Bíblia nos mostra tudo isso. E quem nos revela tudo isso? O Espírito Santo. Basta dizer que o autor das Escrituras é o Espírito Santo. Então, nós somos muito abençoados porque temos uma obra tão grande, né? Então, ele não somente inspirou as Escrituras, mas eu sei que ele trabalha no que a gente chama tecnicamente de iluminação, para cada pessoa que estuda a Bíblia entender o que está escrito, a fim de que você possa falar do Evangelho, possa falar a sua palavra, possa explicar a palavra de Deus para as pessoas. Então, o Espírito Santo está trabalhando e operando no nosso meio. Ele habita em nós, ele é a garantia da nossa salvação. Como a Bíblia fala, é o penhor, né, da nossa salvação. Então, a pessoa que tem uma autêntica experiência cristã, ele, de um certo modo, essa experiência, ela vai percorrer tudo que a pessoa é, todas as suas emoções, toda a sua vida, todo o seu vigor, desde as coisas mais simples da vida, como o ato de comer, o ato de dormir, o ato de trabalhar, até aquela recepção que nós temos das ricas bênçãos de Deus, da comunhão que temos diariamente com Cristo, da comunhão que temos com a igreja, com os irmãos, né? Ou mesmo quando aquele crente que é indiferente, que ele já se acostumou com a monotonia da existência diária dentro dessa comunhão, quando ele se frustra da aparente ausência de Cristo, lutando por aqueles mesmos pecados diariamente, é como se ele desse dois passos para frente e 3 para trás, alguma coisa parecida com isso. Então, uma experiência cristã que é determinada pela palavra escrita, aonde você abrir na Bíblia, você vai ver esse tipo de experiência. Por exemplo, quando você olha nos Salmos, você tem
uma infinidade de emoções retratadas ali no Salmo. Então, e nós podemos expressar isso através do louvor a Deus. Tem vários, a palavra aleluia, que todo mundo conhece. De onde ela vem? Dos Salmos. É uma palavra que indica louvor ao Senhor. Os lamentos, os famosos salmos de lamentações, as ações de graças, né? Os questionamentos, né? Lembra de Asaf questionando lá no Salmo 73 por causa do sucesso dos ímpios, e ele chega àquela conclusão de que quando ele entrou no santuário de Deus e viu o final dos ímpios. É bonito essas coisas de ver, né? Então, a nossa experiência cristã, eu sei que varia de pessoa para pessoa, mas o Pai, Deus o Pai, declarou que o crente em Cristo é aquele que é salvo por Cristo. Ele é salvo porque o Espírito Santo atuou, quer dizer, existe uma operação completa de toda a Trindade, quer dizer, se a gente pensar no Pai como aquele que elegeu, no Espírito Santo como aquele que redimiu, o Espírito Santo é aquele que tornou eficaz esta obra e que ela nunca vai mudar, porque está no decreto de Deus também tudo isso, né? Quando o Pai perdoou os nossos pecados pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, Ele nos declarou justos, fomos justificados. O Espírito Santo torna isso efetivo pela habitação dele em nós, pelo penhor que ele é nosso, pela a garantia que ele nos dá. Nós, não importa o que a gente receba, mesmo que a gente sinta ou que não sinta, quando a gente luta por perdoar, é interessante isso, né? Porque perdão é uma coisa que faz parte da vida do cristão, mas alguns se esquecem de exercer o perdão. Até a nossa vida de retidão, eles são garantidos, independente de se você perdoa ou não, de que você é fiel hoje e teve uma claudicou, o decreto divino nos garante a nossa eternidade. Nós temos uma peregrinação terrena que não é fácil, é difícil, é complexo para a gente entender, mas a gente tem que continuar sabendo que essa estrada termina sempre lá na eternidade, no céu. Os que são dele estarão com ele, gozando as riquezas de um céu. E os que não estão com ele estão no lago de fogo. Então, Deus está a nos falar o tempo inteiro através da sua palavra. Através da sua palavra escrita. Através da sua palavra pregada. Porque, principalmente quando o pregador faz uma exposição da palavra escrita. Porque a pregação só é autêntica quando se mostra o que tem na palavra escrita. E por meio dessa palavra, o Espírito Santo traz convicção de pecado. Isso é uma maravilha, pessoal. Traz fé em Cristo, é maravilhoso demais. E tudo que é necessário para uma vida cristã, como diz lá, 2 Pedro 1, versículo 3, Ele nos deu tudo que nós precisamos para ter uma vida piedosa. Mesmo quando a gente pensa em coisas simples, como ser batizado. Por que eu estou sendo batizado? Naquele momento eu estou autenticando a minha fé em Cristo. Eu estou mostrando para o mundo que eu creio em Cristo. Eu estou mostrando para o mundo que eu creio na morte, no sepultamento, na ressurreição de Cristo. Eu estou mostrando ao mundo que eu creio na ressurreição. Eu creio que se eu morrer eu vou ser ressuscitado. Eu creio que aqueles crentes que morreram ressuscitarão. Então, tudo isso está incluído na fé só pelo fato de eu ser batizado. Quando eu tomo a ceia do Senhor, eu estou mostrando que eu creio na morte de Cristo e no que Ele fez ali na cruz por nós, morrendo pelos nossos pecados. O seu corpo foi entregue em nosso lugar e naquele momento Ele fez uma aliança eterna, aliança no sangue, chamada de nova aliança. Ali Ele autenticou, né? Nós somos moldados pela palavra de Deus. Se você escuta a exposição regular da palavra de Deus, você lê a sua palavra, você procura
questionar e responder as perguntas que temos dentro da palavra de Deus, cada dia você vai aprendendo e sendo maravilhado com aquilo que tem dentro da palavra. Mesmo aqueles assuntos que não tem especificamente na palavra de Deus, por acaso, fumar ou não fumar, né? Fumar maconha ou não fumar maconha. Não tem isso na Bíblia. Mas você sabe, a palavra de Deus nos mostra pela experiência, o discernimento de Deus que Ele nos dá a respeito de todas essas coisas que a Bíblia não fala diretamente. Deus trabalha por vários meios. Deus trabalha aplicando a sua palavra em nós e as circunstâncias da vida, porque se Ele é o soberano, Ele controla tudo, as circunstâncias da vida são controladas por Ele. Então nós lemos livros, nós temos amigos que são crentes também, que falam a palavra de Deus, nós temos a família, nós temos uma gama de coisas que pode nos dar experiências para mostrar que Deus está no nosso meio. Então, a gente tem que distinguir bem o que Deus está fazendo no nosso meio, pelo trabalho que Ele está fazendo. Quando a gente fala em soberania de Deus, é que Ele pode usar o trabalho que nós fazemos, pelas escrituras que nós falamos, para mostrar que Ele é o Deus soberano de toda a terra. E que Cristo veio aqui porque Ele prometeu antes dos tempos eternos que o Cristo estaria morto. Antes, Cristo já estava, o Cordeiro morto, antes da fundação do mundo. Já estava tudo no decreto de Deus. Então não importa se você assiste uma conferência, se você faz um estudo bíblico, se você faz algum ministério na sua igreja, se você assiste um curso de mestrado no seminário, se você vai para um congresso cristão lá em São Paulo, então não importa. Tudo isso serve para nos encorajar para uma vida cristã, mas o Espírito Santo é que toma as palavras lá da palavra escrita, aqui da palavra escrita, e aplica isso à nossa vida e à nossa experiência para vivermos exatamente aquilo que Deus quer para nós. Não espere milagres, sinais, maravilhas. Espere pessoas transformadas pela palavra de Deus. Esse é o maior milagre que a gente pode pensar hoje em dia para isso. Deus usa a cada um de nós e o amor de Deus para fazer todas essas transformações. O Espírito Santo age no nosso meio, transformando, moldando e mostrando aquilo que é bom para cada um de nós e para o nosso viver. Meu irmão, olha a palavra de Deus. O autor dela é o Espírito Santo. Ela corrige, ela repreende, ela nos ensina, ela nos educa. Deus abençoe a você que está me ouvindo e a sua família. Em nome de Jesus. Amém.